Bom, tarde, pessoal. Aliás, bom, né? Um dia lindo, maravilhoso, um dia chuvoso, um dia abençoado. É, Dando continuidade a todas essas denúncias, muita gente mandou mensagem no meu zap e me perguntando por que, que eu não denunciei antes. É, Foi até falha minha, porque eu deveria ter denunciado desde o começo. Porém, nem desde o começo eu sabia dessa situação toda. Nem desde o começo eu sabia dessa putaria toda. Então, quando eu descobri, para você levar na justiça, você precisa de provas. Então, eu procurei obter as provas para poder levar em tudo. Enfim, em resumo de tudo isso, voltando lá atrás, no bairro Santa Efigênia, como todo mundo sabe, essa gangue aí desse Gustavo, é, fazendo as gracinhas deles lá com polícia, com todas as situações, né? Indo todo lugar que eu ia, entendeu? Eu costumo dizer que essas pessoas receberam muito ou gastaram muita gasolina, né? Porque todo lugar que eu estava, então, assim, incluindo postos de saúde, os atendimentos maus no posto de saúde lá do Paraíso, né? Porque eu pertenci, porque eu morei primeiro no bairro Paraíso, e depois eu fui para Santa Efigênia, e o posto de saúde que eu utilizava era do bairro Paraíso. Então, assim, as atendentes faziam hora, não marcavam, faziam uma gracinha para poder gravar para o zap deles lá. Da mesma forma, no zap do Santo André, né? Que corre e lá no posto de saúde dos Santos Anjos, as profissionais que se diziam amigas, inclusive cuidando da minha mãe, gravando, inclusive armaram contra o meu marido, né, o André, lá dentro, para o André ser preso, e o André foi preso por causa dessa situação. Eles gravaram e colocaram lá no zap deles. Então, eles armam e colocam. Então, com a ajuda, né? Porque tem uma pessoa por nome de Neide que vai na casa, né, da família lá do meu pai, minha mãe cuida, que é a CS. Então, tem como, né, acordo lá com eles, seja com o Vitor, seja com o Paulo, tem essa finalidade. Aí tem a Patrícia, as outras lá para poder ir rindo da cara da gente, né? Porque eles que armaram e eles armavam e aí marcavam consultas, como você ficava sabendo que eu tinha que ir em algum lugar ou fazer alguma coisa ou estar trabalhando, eles marcavam justamente para me poder perder, entendeu? Aquela consulta, aquela situação onde eu tinha um compromisso e eles estavam lá, correto? Então, assim, lá no Pindorama foi muito barraco, entendeu? Muita grosseria, muita falsidade. Geralmente todos os lugares que eu morei, entendeu? No Jardim Alvorada foi a mesma coisa, o posto do Jardim Alvorada, quando era o antigo e depois quando foi o novo, quando subiu, né, lá para perto da caixa d'água. Então, assim, é uma coisa assim horrorosa. Inclusive, eles utilizavam eh, guarda municipal como assim, para intimidar, para ameaçar, entendeu? Para utilizar de força. E na realidade, quem está correndo perigo é eu e o André, não é nem eles, entendeu? Porque do jeito que eles faziam, é uma monstruosidade, até que eu resolvi denunciar para a prefeitura. Então, assim, eu gostaria que a prefeitura olhasse, né, porque hoje eu pertenço, né, ao posto de saúde do bairro São José e que não fica longe disso. Inclusive os medicamentos do André, eles dão errado. E aí eles colocam colocam que, como se diz, eu que tô ficando doida, que eu sei, eu conto porque quem que sempre pegou medicamento pro André fui eu. Então eu sei de onde que tirou, o que aconteceu, o que fez, o que aconteceu. Bom,
e eles dão remédio errado, uma hora eles marcam errado, eh, eu inclusive nem quis fazer uns exames que eu tinha que fazer lá e paguei particular para estar fazendo, certo? Inclusive eu gostaria até de falar, porque eu tenho o cartão de todos, e aí estão utilizando, sabe, desse cartão, a tal da Gilmara e companhia, mandando zap para mim, me cobrando as taxas, e eu não pago nem por Pix nem por cartão. Então, assim, a gente sabe quando é falcatrua, porque essas pessoas têm o número de telefone antigo, os meus atuais eles não vão ter e nunca vão ter, entendeu? Então, assim, eles não vão saber. Agora, quanto a isso, é muita falcatrua, porque eles entram no meu zap. Aí eles não se identificam e eles acham que a pessoa vai enviar um Pix para eles, entendeu? A falcatrua é tão grande que não parou e não para, entendeu? E é tão interessante que essas pessoas falam que eu tenho inveja deles. Como que eu posso ter inveja de mulher vagabunda e homem vagabundo? Mulher sem caráter e homem sem caráter. E assim, se fosse o caso, seria bem melhor, uma mulher bem melhorzinha ou um homem bem melhorzinho. Nem me interessa saber desses mau caráteres, entendeu? Porque eu acredito, inclusive mandam lá no Uai, manda um monte de mensagens e eu nem ouço, nem leio, nem, sabe? Eu não sei como é que essas pessoas têm a capacidade de entrar ainda nas minhas redes sociais. Eu não quero amizade com isso de maneira alguma. Isso faz mal para a sociedade, faz mal para o ser humano, faz mal para a pele, faz mal para tudo. E eu não quero esse tipo de pessoa na minha vida. Eu estou literalmente recusando esse tipo de coisa. E outra coisa também, eles não marcavam exames, entendeu? Lá no Pindorama fizeram uma hora com cara de André. E um dia eles passaram até aperto, igual lá no Jardim Alvorada, que o André tinha, na época, bebia muito e tinha convulsões gravíssimas. E o André teve duas convulsões direto, e eles tiveram que levar ele lá para dentro, e a pressão dele estava muito alta, porque ele tem pressão alta. E eles passaram um aperto. E eu, sinceramente, eu sou cristã, mas nessa hora eu achei bem feito para eles poderem tomar vergonha na cara, porque por causa de mentira deles, enganação deles, para eles poder gravar tudo para o zap deles lá, do pilantra, do Vanilson, dos, da família da Marinette lá. Então, assim, eu achei coisa boa, porque o que que acontece quando a pessoa é mau caráter, quando a pessoa maquina maldade contra outras pessoas. E aí eles falam que sou eu. A tal ponto que lá atrás, né, voltando, quando eu sou voluntária de várias ONGs. Então, eu fui chamada para ser colaboradora na ONG do Demir, lá em Justinópolis, pela Jane, né? Eu conheci a Jane e a Jane me chamou. E aí a Jane conseguiu um estágio e quem ficou na administração lá fui eu. E a Valéria ia, então assim, começaram essas pessoas a infernizar esse Gustavo, esse Guilherme, esse pessoal todo aí, eles começaram a infernizar lá e colocar como lá era dentro de uma comunidade do Santa Fé. E na época o André bebia muito, começaram a falar que ele estava usando droga lá dentro, que ele estava me batendo, que era isso, que era aquilo, e chegou um monte de coisa no DM. Inclusive lá eles cortaram a luz um dia cortaram a água, e aí foi falado, só que tudo foi armação para tirar eu e o André da ONG. Qual a finalidade dessas pessoas? Tirar emprego, tirar a luz, tirar água, não ter casa, mostrar que a gente não é capaz, ou então que a gente é louco, no caso,
Se eu não tivesse provas e fosse falar isso daí, aí eu iria ser considerada como louca, mas como eu tenho provas, e essas pessoas, e tanto a justiça como o Ministério Público sabe que isso é real e que isso dá cadeia e que isso é crime, entendeu? Ameaça, intimidar a pessoa, coagir, entendeu? Isso tudo é crime. Aí eles agora ficam com o cu na mão, né? Porque eu sabia muito bem, eles falavam entre eles, Demir, a Jane, a Valéria, só que eles achavam que a gente não sabia. O André, por algum tempo, ele não sabia, não. Depois eu fui mostrar para ele, e inclusive a putaria, quando eu morava no Jardim Alvorada, a gangue, né, do Guilherme, desse Jefferson, do tal de Rodney, o que que eles colocavam no zap? Que o André estava com o outro porque eles faziam montagem. Por quê? Porque eles pegavam o André bêbado, eles colocavam pinga. Lá na Flor d'Água, quando eu morei lá na casa da Maria, eles davam cachaça pro André, do filho dela, né? Dava cachaça. Droga eu não posso afirmar, mas cachaça sim. E aí colocavam no meu portão, e aí gravavam, aí disse quando o André deixava a casa aberta. Então, assim, falaram que gravaram ele na sala, transando com outra pessoa, e falaram que ele foi para casa de massagem. Aí depois falaram que eu. eh, que esse tal de Jefferson, acho, me conhecia na casa de massagem, ou seria toda a vontade da família Braga. Porém, o meu caráter já foi mais do que mostrado, que eu sou muito melhor de caráter do que vocês. Não existe ninguém melhor do que ninguém na face dessa terra. Mas eu vou falar com vocês, eu dei 2 tapas na cara de vocês e de todos esses pilantras do Zap sem fazer nada, absolutamente nada. Só calada, aguardando o momento certo, a hora certa de falar. Então, assim, eles gravavam. Então, como o André não bebe mais, não tem como eles gravarem, não tem como eles tirarem foto, não tem como eles fazerem montagem tirando foto ou gravando, não tem como eles fazerem isso. Então, o Zap ficou vazio. Então, assim, eu e o André compramos aliança de casamento. Só que aí a gente usava aliança fuleira. Todas as alianças foram roubadas, todas. Porque quando o André ficava tonto, esses pilantras que levavam o André, que o André não lembrava, porque muitas vezes ele não lembrava, porque quem bebe tem amnésia alcoólica. Então, assim, por que que eu sei? Porque eu trabalhei numa clínica de pessoas com problemas com tóxicos e álcool lá em Ravena. Então, assim, há pessoas que elas não lembram, elas têm amnésia alcoólica. Alguns lembram, porque como se diz aí ditado por fora, que você bebe, mas não bebe o juízo. Mas só que lá não tem como, certo? Então, eles davam cachaça para ele não lembrar do que estava fazendo, pegava ele talvez na porta de casa, às vezes ele falava na porta de casa, e sabe, é tão engraçado que quando ele chegava em casa, às vezes depois de 2 dias, 3 dias, ele sonhando, ele contava o lugar que ele estava, com quem ele estava, ele só não falava nomes, mas tinha as placas, às vezes os carros que paravam na porta da minha casa, ou próximo, nas proximidades, do jeito que ele chegava, entendeu? Aí gravavam, falava que ele estava com outra, por isso que falava que ele estava com a amante. E uma hora, como a armação deles não dava certo, aí eles mudavam. Aí de um zap eles mandavam para outro zap do outro bairro, que um era amante, que eu era amante, e graças a Deus, né? Eu nunca fui amante, eu sempre fui a filial, nunca a matriz. Não tenho nada contra essas pessoas, cada qual sabe de si. Porém, mulher que se preze, ela não precisa de ser amante, ela pode ser a única,
entendeu? Sem precisar ser amante. E é tão engraçado que aqui na Praça 15, quando a gente passa, as vagabundas, os vagabundos riem, mas é tudo mulher vagabunda. Por quê? Eu nunca precisei de homem pagar bebida para mim, ou pagar alguma coisa para mim, ou pagar um aluguel. Eu nunca precisei de dormir com o patrão para poder subir numa empresa. Eu nunca precisei disso. Tudo meu é tudo certo, graças a Deus. Então, assim, se essas mulheres se sujeitam a esse tipo de coisa, isso é problema delas, elas estão dando o que é delas, não é o que é meu. Então, assim, eu sei de mim e elas, né, sabem delas. Porém, não adianta vocês querendo julgar por causa de mulheres vagabundas, você julgar uma pessoa. E aí falaram que falavam costumam, aí riam, debochavam e tal. Quando eu morei lá na Redenção, eu fui alugar a casa, era para me alugar a casa de cima, o proprietário Zé Luiz não quis nem que eu alugasse a de cima, eu alugasse a de baixo. Parece que ele que ia pagar o aluguel, porém, ficou tranquilo. Só que fez a falcatrua no relógio, para luz subir, água, essas coisas, a gente pagava e tal. Inclusive, lá na Flor d'Água, antes de ir para a Flor da Redenção, lá na casa da Maria, e na casa do, do outro lá, eu até esqueço o nome de tão importante que ele é. Nós fizemos até um empréstimo, tivemos que fazer um empréstimo. É até engraçado que nós precisávamos para fazer um empréstimo e fizemos um empréstimo e pegaram endereço nosso, pegaram nomes da gente, isso para você ver que diziam que era estelionatária de carteira de identidade. E eles pegaram a documentação da gente. E eu sei muito bem que é parente do Guilherme, que trabalha numa financeira lá na Avenida na Espírito Santo, com Amazonas, 15º andar, coligada à BMG, porque o André já teve um cartão da BMG. E aí eles fizeram um empréstimo, tá? E não me deram documento algum, aproveitando que o André não me tinha de uma vista e eu que cuido de todas as coisas, eles não me deram documento algum. E não me dando documento, não teria como provar. Mas tudo nessa vida tem como provar. Então, eu peguei as provas e tenho como provar que eles fizeram isso. Então, o que acontece? Os parentes lá do Guilherme, que é primo, sei lá o que é, eles roubaram dinheiro do empréstimo. Eles pegaram. Então, na hora o André recebia pelo mercantil, o mercantil não quis fazer um empréstimo para ele, tendo ele direito de fazer, porque o que ele recebia do INSS lhe dava direito de fazer um empréstimo. Como ele foi na financeira, provavelmente ele teria que receber pelo mercantil. Eles pediram outro banco, que era a Caixa Econômica, onde a Caixa Econômica tirava dinheiro da gente e para poder depositar. E quando foi depositado lá, eles tiraram uma parcela, mais ou menos R$ 3.000, tá? Que eles tiraram de lá, ou até mais. Porém, eles acharam que a gente nunca ia saber que foi tirado esses R$ 3.000 de lá. Eles achavam que não ia tirar esses R$ 3.000. Só que a gente descobriu. A gente foi advogado orientou a gente e tudo mais. Correto? Então, essa mesma financeira pegou os dados do André, fez um outro empréstimo com o cartão do PAN. E nisso, o INSS está descontando do cartão do PAN que o André nunca utilizou, que provavelmente essas pessoas estão utilizando o cartão dele. Nunca chegou na minha casa. Por quê? Porque há 2 motivos. Eu não peço nada para chegar na minha casa, em nenhum lugar que eu moro, porque proprietário não entrega, proprietário não passa conta de luz e conta de água, tudo por e-mail. Inclusive, CEMIG, eu espero que as próximas contas sejam por e-mail. E Copasa, eu espero que as próximas contas sejam por e-mail, que a gente não precise ficar ligando, porque a gente já falou que seria, senão vai na segunda ou terceira instância com advogados. Meu nome na conta, porque lá na casa da dona Marinete, eles que sujaram meu nome lá.
porque ela que fez a falcatrua com o Adley e a Copasa da água, e na época eu não podia nem colocar meu nome na conta, sendo que eu poderia, porque quando eu estava lá, eu fui alugar uma casa lá no Céu Azul, e dessa casa eles foram lá para a pessoa lá, a Dona Rosa, e o filho dela alugar a casa para mim, eles não quiseram alugar, e aí meu nome já estava na conta, entendeu? Eu tive que desfazer toda esse como por quê? Meu nome não podia porque estava sujo. Por que que para lá pôde fazer? Por quê? Porque aí eles foram comprovar que eu estava sendo ilícita na água, que eu estava alugando uma casa e outra, que eu ia para uma não pagava e que eu ia para outra e não pagava. É isso que eles estavam fazendo. E de lá, eles falaram a mesma coisa para poder não colocar meu nome na conta, para poder sujar meu nome, correto? Fazer ação. Da mesma forma que esses pilantras aqui do lado da família desse pilantra que mora ao lado aqui da ONG, que chamaram a Copasa ontem para poder, quando eu cheguei aqui, a Copasa estava aqui, para poder colocar no zap que a Copasa estava fazendo uma ação contra a minha pessoa, esse tal de Vladimir, que é um lixo, a família dele é um lixo porque ele manda lá para o São José, para os pilantras lá, e vice-versa. Para esse Gustavo, Gustavo manda para o mar, no mar. Você entende? Aonde que eu vou, que eu pertenço e tudo. Aí lá eles falavam que eu não tinha amigo, que eu não tenho. Eu sou cheia de amigos. Só que o meu lema, eu não preciso ficar na casa de ninguém 24 horas por dia para falar que eu sou amigo, não. Acontece a putaria igual vocês fazem aí. Então, quer dizer, um monte de vagabundo se juntaram, um monte de lixo se juntaram para poder fazer um zap, para poder fazer isso daí. Enfim, é isso que eles fizeram. Daí por diante, foi só bagunça, foi só conversa fiada, é um falando do outro, é um jogando farpa no outro, é gente morrendo aí falando que a gente fala dos outros que morreu, e umas coisas assim, sem nexo, entendeu? Aí, como eles não conseguiram né, ter, aí falam demais. Denegrir a minha imagem porque eu sou sapatona, porque eu não transo com meu marido, eu transo gostoso com ele. Quem é vocês para poder fazer o que ele faz? Beleza? Então, assim, vocês estão aí com inveja, porque vocês não podem e ele pode. Só pode. Entendeu? Então, assim, é uma baixaria nos áudios, nos vídeos, no zap, e um monte de coisa. Então, assim, eu gostaria de falar Ministério Público do Trabalho, que o Verdemar ainda não me pagou aquilo que eles fizeram lá, né? E juntamente com esse Gustavo, com essa Vanilda, com esse Jefferson, para mim poder receber o que é meu por direito e como eu coloquei a ação no Ministério Público do Trabalho. E eles inventaram essa farsa da audiência que não se resultou nada, porque na realidade quem está por trás disso é o proprietário da casa que eu moro junto com os pilantras que moram lá do meu lado, tá o o outro pilantra que mora lá do lado, lá junto com um pivete, na realidade, o outro pilantra do Caio com a Paquita de favela lá, eu não gosto de falar dessa forma, mas infelizmente é do jeito que eles falam. Eles vão lá na igreja onde eu congrego, converso fiado com a minha pastora. Hoje é dia. Quando é dia de ir para a igreja, eles inventam um monte de barbaridade. A última vez eles passaram vergonha, porque eles riram lá. Aí eu falei, não, vamos para lá para poder rir mais um pouquinho. Aí Deus deu uma chibata para eles lá na porta lá, e saiu todo mundo com o cu na mão, e saiu todo mundo de fininho, porque a vergonha era tanta que nunca mais, ninguém mais apareceu. Hoje é dia do restolho tá lá na porta. Quando não tá na porta, passa carro, sobe carro, vai polícia, 10 coisas. Esses pilantras não param, não cansam. A vergonha deles aquilo que sobra em mim, falta neles. Essa que é a questão. E aí eu quero falar para seu Ricardo, para o Wendy, para a Jefferson, para a putaria 4, suas, que
se eu sou velha igual vocês, sabe? Porque eu sou, eu tenho 52 anos, né? Eu já não sou menina mais. Só que eu sou de bem com a vida. A diferença minha com vocês que têm medo de ficar velho é que eu vivi bem a minha vida, por isso eu sou de bem com a vida. Não importa a pele, não é porque eu tenho essa pele de bebê que eu não sou mais velha, ou essa voz de criança, como vocês dizem, que eu não sou mais velha, mas acontece e que tem alguma coisa errada na minha idade, na minha carteira de identidade e outras coisitas mais. Eu acho que vocês deveriam de pensar que a vida tudo é o tempo de cada pessoa. Então, assim, a gente tem tempo para tudo, tempo para viver, tempo para ser jovem, tempo para amadurecer, tempo para ser velho, tempo para tudo, até o fim do dia da gente. Então, eu vivo bem todos esses dias. Então, assim, eu acordo feliz e durmo feliz, independente da situação. E não são vocês que vão me colocar para baixo, minha autoestima para baixo. E para as pilantras, né, de plantão, que não fazem nada que fazer, sabe? Não tem o que falar, certo? Porque se vocês não cuidam de vocês, eu cuido de mim. Eu cuido da minha vida, mais do que pele, mais do que experiência, mais do que tudo isso aí, é você ter uma vida saudável, uma vida que muito mais do que isso, muito mais do que isso. Eu não perco tempo com isso, porque isso aqui vai acabar, a terra vai comer, entendeu? Tudo isso vai repouso. Então, para mim, se eu sou ou não sou, eu me cuido, eu gosto de mim, eu trato de mim. Agora, eu tenho que gostar de mim. Eu não tô